Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. Life's journey brings constant change, filled with exciting surprises and grand challenges. And with its spaciousness, power, and style, the Toyota Grand Highlander is more than a vehicle. It's your partner in embracing all life throws at you. From the spacious adult-sized third row to seating for up to 8 passengers, the Toyota Grand Highlander is up for every grand challenge. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. agenciadepodcast.com.br. Guerras são criadas com qual objetivo? Qual que é o limite para o sofrimento humano? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra de Trincheiras, um dos tópicos mais importantes e relevantes da Primeira Guerra Mundial. Esse episódio está inserido em uma espécie de série onde eu detalho aspectos das grandes guerras mundiais. O meu objetivo aqui hoje é fazer você entender como esse tipo de estratégia mudou a forma de se fazer uma guerra e transformou a relação dos soldados com o conflito. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, precisamos contextualizar a origem dessa guerra, porque ter noção desse panorama é o que vai nos dar as ferramentas para compreendermos como que as trincheiras foram tão marcantes para a Europa. No final do século XIX, boa parte dos países europeus praticavam o que chamamos de imperialismo. Essa ação pode ser resumida na colonização dos europeus em territórios na África e na Ásia. O objetivo era que, com essas colônias, garantisse mais acesso a recursos, mão de obra e matéria-prima. Na mesma medida que existia o crescimento da quantidade de colônias, mais os europeus enfrentavam uma concorrência maior entre eles. Em todos os episódios e nas aulas que eu dou sobre esse tema, eu gosto de bater na tecla da contradição. Na Ásia e na África, a situação era de violência, escravização e exploração, mas nada disso era visto na Europa. Por lá, as coisas estavam indo muito bem. Com todos os recursos extraídos da colonização, os europeus puderam investir em inovações tecnológicas e em espaços de desenvolvimento cultural, como cinema, teatros e até cabarés. Esse momento de descobertas e otimismo ficou conhecido como Belle Époque, durando aproximadamente entre 1870 a 1914. Esse sentimento de otimismo, aliado ao fato que as nações disputavam territórios, fez crescer o chamado nacionalismo. Essa é uma ideologia política que não só valorizava o seu país, como acreditava que um determinado país era melhor do que os outros. Conforme os países foram sentindo essa tensão crescer, eles passaram a fazer duas coisas: alianças militares e investimento na indústria bélica. Em relação às alianças, os primeiros países a se unirem foram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que formaram a Tríplice Aliança em 1882. O objetivo desses acordos militares era de que, se um país membro da aliança fosse atacado, os parceiros declarariam guerra ao inimigo em comum. Do outro lado da disputa, temos países como França, Inglaterra e Rússia, que se uniram na Tríplice Entente em 1904. Fica evidente para nós que as tensões no continente europeu estavam escalando. Um historiador clássico explicou isso de forma bem didática. Eric Hobsbawm falou o seguinte, abre aspas: os gastos ingleses do exército tiveram um enorme salto entre o final do século XIX e o início do século XX. Foi de 32 milhões de libras em 1887 para 44,1 milhões de libras em 1898 a 99, até alcançar 77 milhões de libras em 1913 e 14. Do lado alemão, o mesmo pôde ser visto. Os gastos do exército subiram de 90 milhões de marcos em meados da década de 1890 a quase 400 milhões de marcos nas vésperas da guerra.
Fecha aspas. A guerra citada aqui é a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918. Esse gasto elevado com a indústria da guerra fez com que os historiadores chamassem esse período de paz armada. O cenário estava todo montado para um conflito de proporções gigantescas. O imperialismo fez com que a disputa aumentasse o nacionalismo, levando a um período de tensões com a paz armada. Faltava apenas uma fagulha para movimentar todas as peças desse tabuleiro internacional. Muita gente pensava que o que daria início a essa guerra seria uma ação envolvendo as grandes potências. Porém, o estopim veio de um lugar bastante incomum, os Balcãs. O príncipe do trono do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando, foi para a região da Bósnia para participar de um evento político. O problema era que existia uma militância nacionalista que queria a independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro. Um grupo terrorista chamado Mão Negra viu na visita de Ferdinando uma oportunidade para abalar o império. No dia 28 de junho de 1914, um homem chamado Gavrilo Príncipe conseguiu ter acesso ao veículo de Francisco Ferdinando e disparou um tiro contra ele. O herdeiro do trono austro-húngaro estava morto. Nesse momento, aquelas alianças políticas começaram a atuar. Um mês depois do atentado, a Áustria-Hungria, apoiada sem restrições pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. Porém, os sérvios tinham uma garantia da proteção dos russos, o que fez com que a Alemanha se lançasse contra a Rússia. Apenas 2 dias depois, os alemães estabeleceram guerra à França e invadiram a Bélgica. No dia 4 de agosto, a Inglaterra entrou na guerra contra a Alemanha. No dia seguinte, a Áustria-Hungria estabeleceu guerra com a Rússia. Começava então a Primeira Guerra Mundial. No início da guerra, as potências europeias seguiram estratégias baseadas na guerra de movimento, apostando em ofensivas rápidas para derrotar o inimigo antes que ele pudesse mobilizar totalmente os seus recursos. Do lado alemão, o Plano Schlieffen, concebido pelo general Alfred von Schlieffen, previa uma invasão rápida através da Bélgica para capturar Paris e forçar a rendição francesa. A ideia era derrotar a França de forma rápida antes de redirecionar forças para a frente oriental contra o Império Russo. A estratégia nesse segundo fronte era uma batalha bem mais lenta. Inicialmente, o plano alemão foi bem sucedido. Porém, a estratégia encontrou obstáculos inesperados. A resistência belga, a chegada rápida das forças britânicas e a mobilização eficaz dos franceses forçaram os alemães a desviar recursos e mudar a forma de atacar. A Batalha do Marne, em setembro de 1914, foi um momento crucial. As forças aliadas conseguiram deter o avanço alemão e empurrá-los de volta, frustrando os planos de uma vitória rápida e resultando em um impasse que definiria os próximos anos de guerra. Com o fracasso de ambas as potências em alcançar uma vitória definitiva, os exércitos começaram a fortificar as suas posições para evitar novos avanços inimigos. Assim, ao final de 1914, um elaborado sistema de trincheiras foi estabelecido, se estendendo da costa belga no Mar do Norte até a fronteira suíça, criando a chamada Frente Ocidental. Foi dada a largada à Guerra de Trincheiras, uma forma de guerrear que chocou o mundo. This episode is brought to you by Principles. Ray Dalio, legendary investor and New York Times best-selling author, wants to pass along his understanding of how countries go broke, because he believes the U.S. budget and debt situation needs to be addressed. To give you that knowledge, he has put the draft of his book, How Countries Go Broke, The Big Cycle, online for free. It's available now at economicprinciples.org. This episode is brought to you by Amazon Business. How can you free up your team from time-consuming office tasks? Amazon Business empowers leaders to not only streamline purchasing, but better support their teams so they can focus on strategy and growth. Free up your teams and focus on your future. Learn more about the technology, insights, and support available at amazonbusiness.com. Uma trincheira é uma espécie de proteção construída para que os soldados fiquem seguros dos ataques das metralhadoras.
As trincheiras eram conectadas entre si com milhares de quilômetros, permitindo o transporte de suprimentos e trânsito entre os soldados. A construção de trincheiras foi uma resposta direta ao avanço das tecnologias de armamento, que haviam superado as táticas militares tradicionais. Armas como metralhadoras, rifles de repetição e artilharia pesada tornaram as ofensivas em campo aberto extremamente arriscadas, resultando em altas taxas de mortalidade entre os exércitos. As trincheiras ofereceram proteção contra essas armas e permitiram que os exércitos mantivessem as suas posições sem sofrer tantas perdas. As trincheiras formavam uma rede complexa de posições defensivas, incluindo linhas de frente, trincheiras de apoio e trincheiras de reserva, conectadas por túneis e corredores. A construção dessas linhas envolvia escavação e reforço com sacos de areia, madeira e outros materiais disponíveis. O arame farpado era usado para criar barreiras que dificultavam o avanço do inimigo, enquanto bunkers e abrigos subterrâneos forneciam proteção adicional contra bombardeios de artilharia. Essa abordagem defensiva criou uma guerra estática, onde era extremamente difícil para qualquer dos lados realizar avanços significativos sem sofrer muitas perdas. O custo humano das ofensivas em uma guerra de trincheiras foi particularmente alto, com soldados frequentemente enfrentando metralhadoras, bombardeios e contramedidas inimigas em terreno exposto. Sem falar, é claro, nos traumas psicológicos, mas isso eu vou abordar um pouco mais pra frente. Com a estabilização da frente ocidental por conta da resistência que eu comentei mais cedo, os comandantes militares tiveram que adaptar as suas estratégias às novas condições do campo de batalha. Mesmo assim, muitos oficiais inicialmente foram contra abandonar as táticas ofensivas tradicionais. Esses líderes tiveram que lidar com derrotas bem consideráveis em cenários que tinham posições de defesa bem consolidadas. Bombardeios de artilharia se tornaram uma estratégia comum para tentar enfraquecer as defesas inimigas antes de um ataque. Esses bombardeios podiam durar dias, mas era comum que não atingissem o objetivo esperado. Embora destruíssem algumas trincheiras, os soldados que estavam se defendendo geralmente conseguiam se proteger em abrigos subterrâneos. Além disso, o terreno devastado pelo bombardeio tornava ainda mais difícil para os atacantes avançarem com eficiência. Outro aspecto importante da guerra de trincheiras foi a introdução de armas químicas, como o gás cloro e gás mostarda, que eram usados para tentar romper os bloqueios. As primeiras utilizações em larga escala de armas químicas ocorreram em 1915, durante a Segunda Batalha de Ypres, na Bélgica. No começo, essas armas foram devastadoras, mas forçaram os soldados a desenvolverem máscaras de gás, seja de forma improvisada e em seguida de maneira mais efetiva, com a indústria se mobilizando de forma muito rápida. Na Primeira Guerra Mundial, aqueles que não foram para o fronte de batalha tiveram um papel tão importante quanto aqueles que foram. Inclusive, as mulheres assumiram muitas posições, reformando muitas teses que se tinham naquele momento sobre os gêneros. Inclusive, eu quero falar sobre o papel das mulheres na Primeira Guerra Mundial com os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 180 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a guerra de trincheiras não foi uniforme em toda a frente ocidental. Cada setor apresentava características específicas dependendo do terreno, da proximidade das linhas inimigas e dos recursos disponíveis. Na região de Flandres, na Bélgica, as trincheiras frequentemente enfrentavam problemas de alagamento por conta do solo baixo e úmido, tornando o combate ainda mais difícil. Nas áreas montanhosas da França, como Verdun, o terreno irregular influenciava a posição das trincheiras e as estratégias de combate. Essas variações regionais faziam com que os comandantes ajustassem as suas táticas às condições locais, embora o padrão básico de defesa em trincheiras permanecesse o mesmo. Essa realidade fez com que os generais de ambos os lados precisassem mudar as suas estratégias para tentar furar o bloqueio das trincheiras. As trincheiras, por natureza, eram concebidas para favorecer a defesa em relação ao ataque. Sua estrutura complexa, composta por linhas interligadas e reforçadas, eram projetadas para oferecer múltiplas camadas de resistência. Cada sistema de trincheiras incluía 3 componentes principais. Primeiro, a linha de frente, onde os soldados faziam a vigilância e combates diretos.
Segundo, as trincheiras de suporte, que forneciam reforços imediatos e serviam de base para contra-ataques. E terceiro, as trincheiras de reserva, que abrigavam suprimentos, reforços maiores e munições, garantindo que o sistema defensivo pudesse operar de forma permanente. Essas linhas eram interconectadas por túneis e corredores de comunicação, que permitiam o transporte de tropas e materiais sem exposição direta ao fogo inimigo. Como eu já disse, o arame farpado era usado para dificultar os avanços da infantaria adversária, enquanto posições estratégicas para a metralhadora garantiam uma cobertura defensiva. A artilharia desempenhava um papel central na defesa das trincheiras. Canhões e morteiros, posicionados atrás das linhas de reserva, eram usados para bombardear forças inimigas que tentassem avançar. Isso criava uma zona de morte no espaço entre as trincheiras, conhecido também como Terra de Ninguém, a No Man's Land, tornando qualquer tentativa de ataque extremamente arriscada. Molecada, uma guerra só é vencida quando um dos lados avança contra o inimigo. Além dos bombardeios, os exércitos tentavam surpreender a trincheira adversária. As ofensivas iniciais muitas vezes dependiam do envio de ondas humanas, em que grandes grupos de soldados avançavam em linha reta contra as trincheiras inimigas. Essa abordagem tinha como objetivo sobrecarregar a defesa adversária pelo volume de tropas, mas muitas vezes resultava em massacres, especialmente quando os defensores tinham metralhadoras bem posicionadas. Ao longo do tempo, táticas mais sofisticadas foram desenvolvidas para romper as linhas de trincheiras. Os alemães, por exemplo, introduziram as tropas de choque, as Sturmtruppen, em 1918. Essas unidades de elite eram treinadas para infiltração rápida, evitando confrontos diretos com posições fortemente defendidas. Elas utilizavam granadas de mão, lança-chamas e armas leves para desorganizar as defesas inimigas, concentrando seus ataques em pontos vulneráveis. A Primeira Guerra Mundial viu também a introdução de várias inovações tecnológicas destinadas a romper o impasse das trincheiras. Os tanques foram introduzidos pelos britânicos na Batalha do Somme, em 1916, como uma tentativa de superar o terreno devastado e as defesas das trincheiras. Esses veículos super blindados podiam atravessar arame farpado e resistir ao fogo de metralhadoras, mas enfrentavam problemas iniciais devido à sua lentidão e falhas mecânicas. Com o tempo, os tanques foram aprimorados e utilizados de forma mais eficaz, principalmente nas ofensivas finais de 1918. Mesmo que no primeiro momento fossem usados para reconhecimento do território, os aviões começaram a desempenhar um papel importante de ataque durante a Guerra de Trincheiras. Bombardeios aéreos e ataques com metralhadoras ofereciam apoio às tropas em terra, mas a sua eficiência era limitada pela tecnologia da época. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como se desenrolou esse tipo de guerra e qual foi o impacto na vida dos soldados. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre trauma, violência, saudade, mortes e cartas. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Éramos mais de 800 homens e só cerca de 100 regressaram. Disseram-nos que iam cortar as comunicações dos alemães e que ficariam muito poucos alemães depois dos bombardeamentos. Mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando o bombardeamento acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um soldado inglês chamado Horace Ham, que lutou nas trincheiras. Como as trincheiras desaceleraram a guerra, os soldados passaram a sentir os dramas da guerra de uma outra forma. Como as trincheiras eram construídas com uma certa estrutura, alguns soldados tinham um tempo para registrar os seus pensamentos em cartas.
Em alguns casos, esses registros foram feitos apenas para meio que limpar a mente, sem a intenção de serem enviadas a outras pessoas. Existiram casos em que soldados escreveram nominalmente aos seus parentes, na esperança que um dia esses relatos fossem lidos. Uma das percepções mais frequentes entre os soldados era a sensação da perda da condição humana durante o conflito. No dia 10 de julho de 1916, um ano e meio antes da sua morte no campo de batalha, um sargento francês chamado Marc Boisson escreveu o seguinte, abre aspas, "Eu mudei terrivelmente. Não queria lhe contar nada da horrível fadiga que a guerra engendrou em mim, mas você me força. Eu me sinto esmagado, diminuído. Estou pobre e nu por causa das emoções desmesuradas, das experiências desproporcionais à resistência humana. Algo está dando errado, uma perda generalizada. Eu sou um homem esmagado." Fecha aspas. Esse tipo de relato mostra como que a Primeira Guerra Mundial quebrou uma série de expectativas. É muito importante bater nessa tecla porque, como eu já falei algumas vezes, a Primeira Guerra Mundial foi entendida como a última das guerras. Era chamada de a guerra para acabar com todas as guerras, devido ao otimismo tecnológico e nacionalista dos anos anteriores. Só que relatos como o do soldado Henry Falconier, ao escrever para sua noiva no dia 17 de fevereiro de 1917, nos mostra o seguinte, abre aspas, "É assustador depender tanto do meio em que estamos. Mary, não é com um ser humano que você se casará. Às vezes eu sou um monstro, às vezes uma planta, às vezes um mineral. Nunca um ser humano." Fecha aspas. Mary é a noiva do soldado Henry Falconier, um soldado que mostra que a guerra de trincheiras ampliou ainda mais algo que já é traumático por si só, que é uma guerra. Como as trincheiras foram construídas para serem uma proteção, quem morria ali dentro não tinha o seu corpo retirado com tanta facilidade, aumentando assim o contato dos soldados vivos com a morte. Os corpos entravam em decomposição nas próprias trincheiras. Dessa forma, os ratos infestavam as trincheiras, levando doenças, mau cheiro e uma companhia indesejada para os soldados. Entre as doenças mais contraídas nas trincheiras se destacavam a febre de trincheira, reconhecida por fortes dores no corpo e febre alta. Também tinha a chamada pé de trincheira, uma espécie de micose que poderia resultar em gangrena e amputação de membros. Sobre esse assunto, o historiador Max Hastings narrou em seu livro o relato de um soldado que viu ratos comendo os cadáveres dos seus amigos que foram mortos. Se liga nesse trecho que é bem pesado, abre aspas. Outro soldado francês descreveu como que infantes abatidos por metralhadoras ficaram estirados durante um mês diante da sua trincheira, alinhados como numa manobra, como ele fala. A chuva cai sobre eles inexoravelmente e balas despedaçam seus ossos embranquecidos. Certa noite, Jacques, durante uma patrulha, viu enormes ratos saindo debaixo dos seus casacos desbotados. Estavam gordos da carne humana de que se alimentavam. Com o coração batendo, ele se aproximou rastejando de um morto. O capacete tinha rolado. O morto ostentava uma careta na face desprovida de carne. O crânio pelado, os olhos comidos. Uma dentadura caíra em sua camisa decomposta, e da boca escancarada saltou um animal imundo. Fecha aspas. Se esse relato trazido pelo professor Max mostrou o espanto do soldado ao ver um rato se alimentando dos seus amigos, com o tempo isso se tornou uma paisagem comum das trincheiras. Quem escreveu sobre isso foi o tenente André Pesardi, em 1918, ao dizer que, abre aspas, "Nem nos surpreendemos mais com as condições de vida artificiais, quase injustificáveis, que não se assemelham a nada de nossa vida e de nossos pensamentos de outrora. Em meio a uma desordem incurável, esperamos impotentes, sem imaginar nada, sem esperança de nada, o fim de algo que nos pediram para suportar. Nós existimos apenas isso. Não somos humanos." Fecha aspas. Para se ter uma ideia de como a vida nas trincheiras impactou os soldados, um sobrevivente da guerra chamado Éric Maria Remarque escreveu um livro famoso chamado Nada de Novo no Fronte, em 1928. Esse livro ficou muito conhecido por humanizar o soldado alemão e mostrar como foi o conflito, uma vez que o próprio autor esteve em campo de batalha. Seu livro se tornou um filme que chegou ao mundo 2 vezes, uma em 1930 e outra em 2022, bem recente.
Eu trouxe alguns trechos do seu livro e, mesmo sendo um romance, nos ajuda a ampliar esses relatos que conversamos hoje. Em certo ponto, o personagem principal diz o seguinte sobre as trincheiras, abre aspas. As trincheiras estão repletas de água. Tudo o que podemos fazer é continuar nos movendo para evitar afundar na lama. Vejo corpos mutilados espalhados pela terra de ninguém. Uma visão que nunca consigo apagar da minha mente. Os gritos dos feridos são a pior parte. Não há nada que possamos fazer, a não ser esperar que o sofrimento acabe. Os abrigos estão cheios de ratos e piolhos. É quase impossível dormir sem ser perturbado. Fecha aspas. A obra de Éric Maria Remarque foi reconhecida internacionalmente como um tratado pela paz e pela futilidade da guerra. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas quando a guerra acabou, os dois lados do conflito se esforçaram muito para fechar essas trincheiras. A ideia era mesmo apagar os vestígios dos horrores que ocorreram ali. O interessante é que muitas das descobertas que temos a respeito dessa guerra surgiram após escavações arqueológicas, deixando nítido o que aconteceu nos anos de conflito. A partir dessas escavações, em diferentes pontos do continente, trincheiras utilizadas pela Tríplice Entente e Tríplice Aliança estão sendo preservadas ou mesmo reabertas, em uma forma de recriar a memória do conflito. Trincheiras intactas ou reconstituídas podem ser encontradas em antigos campos de batalha emblemáticos, como as trincheiras de Yorkshire, na Bélgica, ou de Chimendadam, em Verdun, na França. Beleza, e como que esse tipo de guerra entrou em declínio? As guerras de trincheiras começaram a perder a sua eficácia a partir de 1917. Diversos fatores contribuíram para o declínio desse modelo de combate, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias, a entrada de novas potências no conflito e a evolução de táticas militares. Um dos fatores mais decisivos para o declínio dessa guerra de trincheiras foi a entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917. Isso desequilibrou o conflito, principalmente porque a Tríplice Aliança, em particular a Alemanha, já estava sofrendo com o desgaste prolongado dessa guerra. À medida que o conflito avançava, as forças combatentes desenvolveram táticas mais eficazes de romper o impasse das trincheiras. A integração entre diferentes tipos de unidades, como infantaria, artilharia, tanques e aviação, resultou em ofensivas coordenadas que exploravam as fraquezas das defesas estáticas. Os aliados adotaram uma abordagem de guerra combinada, na qual a artilharia realizava bombardeios rápidos e precisos para neutralizar as posições inimigas, enquanto os tanques e a infantaria avançavam em sincronia. Essas táticas contrastavam com os ataques prolongados e previsíveis do início da guerra, que muitas vezes alertavam os defensores sobre a iminência de um ataque. Um exemplo importante dessa mudança foi a Ofensiva dos 100 Dias, entre agosto e novembro de 1918. Durante essa campanha, os aliados realizaram uma série de ataques coordenados que resultaram no colapso das linhas alemãs. Essa ofensiva, apoiada por tanques, aviões e o uso mais eficiente da logística, marcou o fim da guerra de trincheiras como principal estratégia de combate. Além disso, o colapso dos aliados da Alemanha, como o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, enfraqueceu ainda mais a sua posição. Com os exércitos alemães enfrentando múltiplas frentes e sem a capacidade de sustentar contra-ataques eficientes, as trincheiras perderam a sua utilidade como ferramenta de contenção. O estágio final da Primeira Guerra Mundial viu um retorno à guerra de movimento, impulsionado pela incapacidade das trincheiras de conter avanços rápidos e bem coordenados. O retorno à guerra de movimento foi simbolizado pela derrota alemã em ofensivas como Amiens e o avanço aliado ao longo da frente ocidental em 1918. Com as trincheiras rompidas e as linhas defensivas desorganizadas, os aliados conseguiram empurrar as forças alemãs para fora da França e da Bélgica, forçando o governo alemão a negociar um armistício em novembro de 1918, colocando um ponto final na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Belle Époque, o segundo se chama Trégua de Natal, e o terceiro se chama Tratado de Versalhes. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho, para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na Guerra de Trincheiras, estamos falando de uma estratégia militar amplamente utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente no fronte ocidental. Esse tipo de guerra se caracterizou pela construção de extensas redes de trincheiras, onde soldados permaneciam por longos períodos em condições extremas, lutando por pequenas porções de territórios.
As trincheiras surgiram por conta do avanço da tecnologia militar, como o uso de metralhadoras, artilharia pesada e gás químico, que tornaram as batalhas em campo aberto extremamente letais. As trincheiras eram linhas fortificadas escavadas no solo, separados por uma terra de ninguém, uma zona devastada e perigosa entre os exércitos inimigos, e que os soldados mortos eram abandonados. A vida nas trincheiras era insalubre e desumana, marcada por lama, frio, fome, doenças e o constante medo de ataques. As ofensivas envolviam longos bombardeios seguidos de avanços arriscados, que resultavam em altas taxas de mortalidade sem ganhos territoriais significativos. A Guerra de Trincheiras tornou o conflito mais longo e desgastante, contribuindo para um impasse militar que durou anos. Nesse período, algumas batalhas acabaram ganhando destaque, como a Batalha de Verdun e a Batalha do Somme. Com o avanço de novas táticas e tecnologias, como tanques e aviões, a Guerra de Trincheiras perdeu relevância ao final do conflito, mas permanece um símbolo da brutalidade e do sofrimento da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, vários soldados mostraram sinais de estresse pós-traumático, fazendo com que setores de saúde de cada país precisassem criar uma rede de proteção para essas pessoas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!